Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, 28ª semana do tempo comum. A cor litúrgica vai ser a branca, porque adivinha quem que é a santa do dia hoje? Uma doutora da igreja, outra Santa Teresa, só que dessa vez Santa Teresa d'Ávila. E se não me engano, hoje é dia do professor. Se não me engano, hoje é o dia do professor. Assim, eu sou formada nessa parte do magistério e tudo, só que eu não atuo faz muito tempo. Na verdade, eu nunca atuei. E quando atuei foi uma semana. Foi uma experiência bem bacana em toda a minha vida. Mas eu atuava também em outro setor profissional, né, muito tempo atrás. E o fato de ser formada numa graduação docente, né, de história e também depois o magistério, me ajudou bastante no trato com as pessoas na parte profissional. Mas hoje, né, por ser dia de Santa Teresa d'Ávila, não sei se é hoje, mas eu tenho visto reportagens locais a respeito da Semana do Professor, então eu acredito que seja hoje, que seja o dia de vocês, docentes, né? Se tem algum professor me ouvindo, uma professora, feliz dia do professor para vocês, né? E se você é casado com um professor, uma professora, tem filha, professor, professora, filhos, né? Você convive com você está com saudade dos seus professores, porque infelizmente o ano letivo foi pro vinagre, né? Tem os professores e professoras dos seus filhos, sempre tem um que a gente fica mais apegado, né? Não? Então, parabéns a vocês, ainda mais nesse momento de pandemia. As discussões sempre na parte docente, é engraçado, né? Antes da pandemia, era sempre assim: queremos melhores, não é só salário, tá? Mas melhores condições de trabalho. E o que é essas melhores condições de trabalho que agora virou até, na minha cabeça, virou uma coisa assim meio de piada, porque por décadas eu tenho ouvido: os professores são massacrados todos os dias, tendo que enfrentar, muitas vezes, de 4 a 5 turmas, então, na verdade, de 3 a 5 turmas por turno, que é manhã, tarde ou noite, então eu só estou falando de um turno, em que cada sala apresenta-se com 35 a 40 alunos em sala, aí fica difícil. Né? Então, para quem teve uma formação docente, vai entender o que eu vou falar agora. O domínio de turma, ele é extremamente difícil quando você tem 36 a 40 alunos em sala. Fica aquela, para não dizer outra coisa, fica aquela bagunça mesmo. Eu já peguei isso, tá? Já fiz estágio, já tive minha breve experiência, foi um dos motivos que eu não consegui desenvolver muito esse lado, que eu fiquei meio temerária, assim, de encarar. Não que o aluno vá fazer alguma violência, né? Naquela minha época não era tanto assim. Hoje em dia se perdeu o respeito. Mas a questão é assim, de criancinha pequena para adolescente, na faixa dos 16 anos, 36 a 40 pessoas, além de você, em sala, e você dominar eles com o teu gogó ou com algum, digamos assim, não tem aplicativo, né? Mas com algum recurso multimídia, que pode ser desde um retroprojetor velho, que já ajuda, né? Até uma TV, um filme, é difícil, certo? Aí esses meses que se passaram com o coronavírus e a pandemia, gente, sem brincadeira, aí eu me coloquei na posição dos meus colegas. Eu acho que no fundo, desde o aluno até o professor está sentindo falta daquela aglomerada básica diária e daquela zoeira toda que acontece no fundão da sala, né? Porque você já viu aqueles vídeos que o próprio aluno fazia de zoação em sala de aula? Gente, o professor entra em crise, o cara entra em depressão mesmo, ele não aguenta. E eu tenho que dar também os parabéns para muitos professores que tiveram que se ajustar nesse período de pandemia. Eu estou falando aqui do Brasil, porque é a realidade que eu conheço, que eu vejo na TV, na rede aberta, e graças a Deus muitos fizeram reportagem sobre esses professores, né? Que eles tiveram que se adaptar, tiveram que entrar no meio virtual, tiveram que dar um jeito de fazer o EAD acontecer, né? Sendo que eles não têm informação para EAD, têm informação de aula ali na prática. Muitas vezes professores de 15, 20 anos de sala de aula, tendo que enfrentar o olhar de uma câmera de celular
e acreditar que aquela aula está chegando para alguém. Gente, é muito difícil, muito difícil. Ou então aquele monte de papel, né? Porque nós sabemos também de várias realidades aqui nas escolas, não precisa ser capital do Brasil, capitais dos estados, mas a gente vê realidades múltiplas, escolas rurais, pessoas que não têm internet, não têm nem celular, não têm acesso nenhum a computador nenhum, nem o computador comum, tá? Nem na impressora. Aí tem que fazer aquele monte de matéria gastando papel A4. Então, assim, se você conhece um professor que está gastando o dinheiro do próprio bolso para imprimir as tarefas dos alunos, pelo amor de Deus, você contribua com uma resma de papel branco, né, papel A4, papel sulfite, faz qualquer coisa, gente. Porque professor que é professor, ele gasta dinheiro do próprio bolso para fazer a coisa acontecer. Eu mesma já fiz isso. Eu e meus colegas. Porque na hora do vamos ver, não vou ficar esperando aqui pegar o giz lá da sala dos professores, sabe, fazer solicitação. É mais rápido eu ir na papelaria, compro o papel, faço a matéria, entendeu? Sabe, ou então pego o carro, que nem eu vi uma reportagem, a professora lá da escola rural, lá da região do Mato Grosso, lá. Quebrou o carro dela por passar nas estradas rural, né, sem asfalto, porque estamos falando de estrada rural. Ela pegou o carro da colega, de outra professora, para poder entregar e visitar os alunos. Sabe? Então, professor é ser isso, né? É um ofício de entrega. Alguns não, alguns a gente sabe, nós e nós como professores e nós como alunos, a gente conhece alguns professores que estão lá por, sei lá, para dizer que é professor, porque acho que deve dar status pro ego dele, né? Então a gente conhece, mas 80% dos casos, os professores são professores porque gostam, né? Eles sentem um dever social, né? De estarem ali, de estarem fazendo o seu sacrifício, porque senão já abandonaria, sabe? Tem uns professores que eu não sei porque que existe na face da terra, porque aqueles lá não duram muito. Eu conheci até uma professora que falava dos alunos, chamava ele de uns capeta, de um não sei o quê, aí eu ficava pensando. E ela é concursada. O que ela está fazendo aqui? Vai esperar ficar doente, ficar lelé da cuca, até a aposentadoria? Por favor, né, gente? Vá procurar o que fazer, né? Então não reclame. Porque no fundo, o professor... olha, eu sei que você é apedrejada. Eu estou falando do meu estado. Não é assim tão ruim. Mas diante das condições de trabalho, realmente... é necessário uma luta constante na busca de aumento salarial, tá? Porque realmente, se não tivesse coronavírus, seria uma questão muito difícil, sabe? Você lidar com turmas de 36 a 40 alunos, você sai de uma turma, você entra em outra, e às vezes é aquela diferença, né? Você pega um ensino médio, depois você vai para a quinta série. O tema é diferente, as idades diferentes e as cabeças cognitivas totalmente diferentes. Olha... sem brincadeira, ser professor no estado do Paraná é uma coisa assim impressionante. É você tem que sair de uma turma de adolescente, você vai lá para pré-adolescente que parece criança. Ainda fala assim, professora, eu vou te dar uma balinha. Eu nunca vou esquecer. Eu saí de uma turma, acho que de 7ª série, e fui para 5ª. Sem brincadeira, eu cheguei e coloquei meu material na mesa. O menininho, bem fofinho, professora, vai lhe dar uma balinha. Eu fiquei olhando. Não falei nada. Muito obrigada. Enfiei a bala, né? Não comi. Aí fiquei pensando, não acredito, né? O piá, assim, inocentemente fica aí me seduzindo com balinha, né? Fora meninas também. Ai, professora. E ficam conversando com a gente, né? São tudo um bando de carente, essas crianças. Então, por isso que no fundo, o professor não larga de ser professor. Então, minha homenagem hoje aqui na Liturgia da Palavra, né? Não vou me demorar muito, senão eu desando para outros assuntos. Mas olha,
Às vezes a gente sofre. Ser professor é que nem o sacerdócio também, sabe? A gente chora, a gente sofre, mas é feliz, não adianta. A gente ganha o dia com algumas coisas, assim, né? Sempre tem. E fora aqueles alunos que acordam para a vida do nada, né? Às vezes você está falando de uns assuntos, aparentemente, a pessoa. Eu penso assim, às vezes eu falava lá nos estágios e tudo, e eu pensei, acho que. Sempre pensava, sempre saí da sala, será que eu contribuí com alguma coisa? Ou só garanti o salário no final desse dia? Marquei presença para alguns que só queria presença? Será que eu fiz a diferença? Até eu descobri numa outra turma que eu fui falar de um assunto, a menina de repente falou: professora, meu desejo era ser cientista. Eu falei: meu Deus, o que eu falei? Eu não sei se essa menina vai ser cientista, né? É uma situação bem interessante, né? Eu nunca imaginei que numa aula que aparentemente eu tentando falar a matéria e as crianças não, as crianças, para mim tudo é criança, né? Um adolescente de 16 anos, 18 anos para mim, um jovem de 18 para mim é uma criança. Mal saiu das fraldas e ainda quer pegar o carro e enfiar no meio do poste, né? Ou então fica aí brincando de tomadinha, né? Porque os jovens são meio aceleradinhos. Mas no fundo é tudo criança. E eu também aconteceu isso. Eu falando alguma coisa que eu não sei o que foi, e a menina, professora, eu queria ser cientista. Gente, eu assim, eu fiquei olhando. Ué? E ainda eu fiquei pensando, gente, mas eu tô falando sobre colonização, colonização dos espanhóis na América Latina. O que uma coisa tem a ver com a outra? Aí eu não lembrava o que eu falei. Acho que eu falei que o fato dos espanhóis terem entrado aqui na América era a mesma coisa que ter entrado o homem na Lua, né? Ter ido para a Lua, porque era um território inóspito, totalmente adverso para o europeu. Eu acho que eu falei alguma coisa assim, de repente ela falou que queria ser cientista, no meio do nada, gente. Sabe? Então, para você, professor, que está aí entrando em deprê, porque, primeiro, estava numa realidade que já não estava boa. Aí você acabou de acordar para a vida e descobriu que está com saudade daquela que era a realidade e não vai voltar. Não adianta dizer que vai voltar ao normal. Não vai voltar. A tendência é que as salas não tenham aglomeração, o que é bom, né? Porque já que eu levantei a discussão das 36 crianças, tudo amontoada, uma em cima da outra, né? Isso que existe a evasão escolar, ainda existe a evasão escolar, e a pessoa não termina nem o ensino médio, às vezes não termina nem o ensino fundamental, que me dirá o médio, né? Que você agora está numa outra tristeza, numa outra depressão. Olha, professor e professora, se reinvente, pelo amor de Deus. E se você não descobriu as dores e as delícias de ser professor, faça uma experiência, porque não tem nada mais rico do que você lidar com crianças, mesmo criancinhas, porque todas elas são carentes de família mesmo, de pai e mãe. Pai e mãe não assim, existe um certo respeito, principalmente nas camadas mais assim, pobres, digamos assim. Mas no fundo, todas elas, ricas, com dinheiro ou não, elas sentem falta de atenção. Pode ser desde a creche, criancinhas lá de 1 aninho, 2 aninhos, 3 anos, né? Até o primeiro aninho, que é 6 anos, até, por incrível que pareça, o ensino médio. Apesar que o ensino médio é mais complicado porque ali são os rebeldes sem causa. Eles xingam você, não te respeitam. Eu já peguei uma turma inteiramente indisciplinada. Parece que juntou todos os ruins naquele lugar. Mas em compensação, eu já peguei turmas de ensino médio muito interessantes, muito empenhadas, que sabiam falar, que sabiam responder direitinho, né? E quando você não descobre pessoas com nome, crianças com os nomes mais estranhos possível. Para finalizar, porque eu já vou entrar, agora sim, vou finalizar. Eu fiz um estágio de uma semana, não é estágio, foi PSS, que a gente chama aqui. PSS é substituição. Eu peguei de uma semana numa escola. Foi a coisa mais interessante, assim. E numa turma de ensino médio, tinha uma menina chamada Hillary. E eu falava Hillary e tal. Aí, ai, professor, não fala meu nome assim. Aí tinha Hillary alguma coisa, que eu nem me recordo qual era o segundo nome. Aí eu falei, perguntei, escutei.
te deram esse nome por causa da Hillary Clinton? Porque era escrita certinho. Eu falei, se foi, foi exatamente isso, professora. Eu falei assim, mas por qual que é o problema? A dona Hillary Clinton é a mulher mais, assim, além de ser casada com o ex-presidente democrata Bill Clinton, o sonho da Hillary era ser presidente, mas foi frustrada, né? Porque lá é difícil colocar uma mulher no comando dos Estados Unidos. Lá é extremamente conservador, mesmo entre os democratas. Aí ela explicou que não, eu não gosto, chama muita atenção e tal. Mas eu falei, você é a Hillary. Aí eu citei um caso lá pra ela sentir um pouco mais confortável, né? Que eu vi uma moça no McDonald's uma vez que o nome era Thatcher. Thatcher mesmo. Aí eu cheguei e perguntei pra atendente, mas escute, Thatcher é de Margaret Thatcher? Eu falei assim, é exatamente isso, na época. Né? Aí eu expliquei essa situação desse encontro. Aí essa Hillary, né, a menininha, ficou mais animadinha, digamos assim. Então, essas coisas incomuns é porque tem algum motivo. Algo que motiva a pessoa a colocar esse nome na criança que, né, talvez com essas virtudes que viu nessas personalidades políticas, né? Mas eu vi uma Thatcher no McDonald's e vi uma Hillary em sala de aula. Mas assim, para não dizer que não tinha um piá com nome diferente, cheguei numa turma, acho que de sétima série. Não, sétima série, como é que é? Que agora mudou. Educação no Brasil é uma tristeza. Eu sou do tempo da sétima série. Como é que é? Acho que era o sexto ano, né? Escalonou desse jeito, é sexto ano. Aí o piá ele chama, Logan. Aí todo mundo tirava sarro lá na sala, dizendo que ele era o dono da Renault e tal. Aí eu olhei pra cara dele, né, depois do segundo dia, que o primeiro dia a gente não fala nada, a gente tá criando uma empatia. Aí do segundo pro terceiro lá, aí eu falei, escuta aqui, ô, seu Logan, seu nome é por causa do Wolverine, né, não? Teu pai colocou esse nome? Aí o piá me olhou com uma cara, ela sabe. Porque o nome do Wolverine da Marvel é Logan. Aí eu falei, não é Logan do carro, o carro é recente, pra você ter essa idade aí é porque teu pai é fã do Wolverine, né? Não, professor, é sim, só que esse era um aluno bem bobinho. O da balinha eu não sei o nome, esse era um piada da qualquer... Era uma outra turma lá dos menorzinhos. Era tão menorzinho que eu não sabia nem que aquele piá tava naquela série, né? Ô piazinho. Aceita uma balinha, professora? É que eu contei, né, ontem na liturgia da palavra, né? Não contei. Eu fui seduzida por um piá da balinha. Não, foi agora mesmo. É que eu fiz as gravações, eu tô até eu perdida. É que a gente... Sabe que no final a gente se apega a essas turmas, sabe? Por isso que professor não abandona a educação. A gente se apega àquela turminha, mesmo sendo um bando de capeta. Né? No fundo, a gente quer ver eles convertidos para a educação. Depois eu fico pensando, realmente, né? Jesus está certo. O reino dos céus é feito de criancinha mesmo. Pensou você seduzir o Senhor Jesus? Senhor Jesus, o senhor aceita uma balinha? Né? Ai, Senhor Jesus, eu pequei. Né? Faz assim. Parece uma coisa meio ridícula, né? Mas... cada coisa, gente. Então tá, parabéns para vocês professores, né? Que gostam da profissão, que estão reclamando, né? Que reclamam de tudo, mas na realidade se sentem muito felizes pela profissão que adotaram, né? Não importa, até professor de faculdade. Você acha que o professor de faculdade também não gosta de gerar conhecimento lá para os alunos? Só que aí é outro nível da coisa, né? Existe mais discussão, bate-boca, bater de frente, né? Mas isso é algo que estimula bastante a sala de aula. Você, de repente, ou então você, professor universitário, você conhece algum professor universitário que foi teu mestre, né? Digamos, foi o cara que te ajudou no TCC, na monografia, sempre tem, não é? Para ele é uma honra também formar você, né? Teoricamente era para ser assim, mas às vezes a gente vê outras situações humanas aí que complica, né? Professores que danam com a vida de alguns alunos, porque tem alguns alunos que são até melhores que certos professores, né? Mas vamos ter fé de que cada um de nós tem a lembrança de um professor que nos formou, seja desde criança até a época da faculdade e pós-graduação, né?
pós-doutorado e tudo. E se você nunca teve essa chance de ser professor, olha, eu vou falar um negócio. Você que está buscando entender como é que o reino dos céus é feito por criancinhas, olha, eu sugiro que você comece a dar aula, se for possível, mesmo online, né, para crianças ou pré-adolescentes. Uma vez naquela época não deu certo dar aula, mas eu fui para buscar aula na Secretaria de Estado. Aí eu encontrei com. Eu não conhecia o rapaz, eu sei que naquele dia era para professores de história. E ou ele me reconheceu, eu não sei. Eu sei que um rapaz um pouco mais novo que eu chegou perto de mim e falou: Professora, sim, pois não. A senhora está buscando aula também? É, tô tentando. Pois é, professora, eu fico meio incomodada. Às vezes eu tô querendo alunos na época, 7ª e 8ª série, que hoje virou 8º e 9º ano. Ah, é uma bagunça esse negócio. Mas é a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo e a faixa etária é a mesma. Aí eu falei assim, mas professor, mas o senhor quer alunos assim, já pré-adolescentes para adolescentes, mas o senhor não pegaria de 5ª série, né? 5ª série seria aquela transição, né? Eles saíram da escola municipal, entraram para a estadual. 11 anos, 12 anos, a faixa etária, né? Que é 6º ano. Aí ele falou assim para mim, um cara alto, acho que tinha 1,80 m, 1,90 m. Aí falou assim, professora, não dá para falar, não tem condições de eu lidar com essas crianças. Falando assim, mas professor, é tão legal. Ah, eu ingênua, né, Maria Helena? Eu tinha acabado de sair do magistério. Então, para mim, era legal trabalhar com criancinhas, porque eu já tinha tido experiência, né? Agora, uma pessoa que sai da faculdade de história, de sociologia, filosofia, não tem paciência para lidar com criança e pré-adolescente. Aí ele falou para mim assim, não, professora, eu não quero pegar essas turmas de 5ª e 6ª série, porque a senhora não tem noção. O ano passado eu peguei, falando, né? O ano passado eu peguei e ela simplesmente se abraçava nas minhas pernas e dizia, ai, professor, que saudade do senhor. Eu fiquei olhando pra cara daquele rapaz, assim. Eu não podia rir, né? Porque ele tava agoniado. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô vendo todas essas crianças grudadas nele, nas pernas, nos braços, chamando ele de tio. Ah, é, isso que incomodava ele, ser chamado de tio. E... Aí eu falei, né, professor, veja bem, essa... aí dei uma de pedagoga, pré-pedagoga. Não é assim, pedagoga que é assim, né, tenta pôr os panos quentes. Professor, veja bem, essas crianças são muito carentes. Elas não têm uma referência masculina, então se elas abraçam, é de fato que elas gostam, têm simpatia pelo Senhor. E eu não podia rir, eu fui rir depois, né? Porque era um absurdo da coisa. O homem tava nervoso, gente. Ai, ai, ai. Você, professor homem, não tenha medo. Faça que nem São João Paulo II, não tenham medo. Não tenha medo de pegar turminhas pequenas, gente. Ai, o que que tem? As crianças não sabem. Hoje em dia eu não sei, né? Porque é complicado, mudou muito a cabeça dessas crianças. Mas há 20 anos atrás, realmente são crianças que vêm abraçando, mas se abraça mesmo. Tudo carente. Né? Não importa, como eu falei, pode ser criança rica, pode ser criança de periferia, da escola do centro da cidade, é o mesmo padrão. São todas carentes, não tem ainda mais professor homem. É muito difícil. A maioria, né, a própria profissão são professoras. É muito raro o professor. E quando tem, já é velho. Desculpa falar, já está numa certa idade já de pegar a aposentadoria, né? Mas a maioria quer abraçar o professor, que nem quando eu peguei, aí já nesse tempo atual, esse caso que eu falei foi há um tempo atrás, uma década pelo menos. Na época eu não peguei aula, mas eu tive essa conversa bem reveladora, tadinho do professor. Aí quando eu peguei, há uns anos atrás, aula numa escola estadual, eu substituí um professor. Quando ele estava de licença-prêmio.
Até tem uma história por trás, assim, mas eu não vou contar para não... Ah, eu já conto, porque ninguém vai saber quem é. É um ex-padre. Eu fui pescando as informações. É um professor que era padre, não sei de que diocese, não sei qual é. Não conhecia ele também. E diz que ele casou, teve filho. Aí, e como ele já era um professor de longa data, ele tirou licença-prêmio, né, que é 3 meses. E aconteceu uma situação em que ele precisou pegar mais tempo ainda. Então, aí eu que entrei nessa história. Eu fiquei mais uma semana lá e depois eu conheci ele e expliquei: olha, fiz avaliação com os seus alunos, está tudo aqui, eu fiz a somatória, tudo direitinho, passei até aqui a matéria. Tive que dar o meu parecer. Ele, não, muito obrigado e tudo, e tchau. Aí um dia, eu saindo da escola, muitos alunos queriam abraçar ele. E eram alunos de aí maiores, de 8º ano, 7º ano, entendeu? E graças a Deus que é uma pessoa acolhedora, né? Aparentemente não tinha nada de estranho, tá? Não estou colocando defeito em nada. Mas o que eu quero dizer, assim, que falta muito a presença masculina no setor docente dos anos iniciais e também anos fundamentais da educação do Brasil, né? Infelizmente, existem péssimos professores, né, que fazem abuso sexual de seus alunos. Isso existe também e isso tem que ser denunciado, certo? Tem gente que abusa, porque justamente a criança e o adolescente, independente do sexo, eles são carentes, então eles vão naturalmente abraçar, seja a professora, seja o professor, sem malícia nenhuma. Às vezes é por carência mesmo, tá? Mas existem umas situações assim que é bem... bem interessante. Ai. Tadinho, acho que ele desistiu de ser... O outro lado desistiu de ser professor, porque já não aguentava mais aquela criançada abraçando as pernas. Tadinho. Muito bem. Então, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é Efésios 1, versículos de 1 a 10. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 97, com o refrão: O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O evangelho de hoje está em Lucas 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós,
porque construís os túmulos dos profetas e, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramando desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, estão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes o que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou fazer apenas a referência do evangelho deste domingo e do domingo anterior a este, que faz referência explícita do evangelho de hoje, né? Então vamos lá, recordando. O evangelho desse domingo, dia 11, foi Mateus 22, versículos de 1 a 14, sobre a parábola do Senhor e as bodas do seu Filho único. E no dia 4 de outubro foi Mateus 21, versículos 33 a 43, dos vinhateiros maus e assassinos. As leituras desses dois domingos vêm corroborar esta leitura do Evangelho desta quinta-feira e todo o assunto tratado, ou seja, Jesus está atacando, não é atacando, na verdade ele foi provocado, e por ser provocado, ele dá o parecer, não é dar na cara dos fariseus, mas falou a verdade, né? Jesus perdeu um pouco a paciência, porque Jesus percebeu que só queriam ele para multiplicar pão e peixes e também para curar, como um curandeiro. Mas Jesus veio mais do que isso, ele veio a mostrar o reino dos céus. Eu vim, lógico, ser o Senhor da vida, da abundância, do conforto e da consolação. Um certo conforto, né? Porque o conforto consola também, um certo conforto, dá alimento, enxugar as lágrimas, curar as feridas, as doenças. Mas Jesus é muito mais que isso, e as pessoas não estavam vendo esse muito mais que isso. E aí ele tem que falar a verdade na cara do pessoal que se dizia mestre da lei e provocou a ira. E ele sabe que então existe aquela vontade de Deus que não era para acontecer, mas era a alternativa, que era o quê? Morrer na cruz. Você acha que Jesus queria isso? Desculpa falar, meu irmão, minha irmã, você acha que Deus queria isso para o seu próprio filho e também para o povo que sujasse suas mãos matando o Filho único de Deus? Você acha que Deus Todo-Poderoso queria isso? Não, mas era a última alternativa de várias situações que poderiam ser contornadas caso o povo ainda continuasse cabeça e coração duro. A única alternativa era o quê? Paixão, morte e ressurreição, então, de Jesus. Porque às vezes eu fico parando para pensar, se o povo escolhido, de fato, se abrisse de fato e vissem que Jesus, naquela época, era o Messias naquela época e sempre será, e eternamente seja louvado, será que Jesus teria que ter padecido tudo isso e morrido na cruz e feito a ressurreição? Vocês nunca pensaram numa outra alternativa? Ah, mas Deus quis assim. Gente, mas se 90% do povo de Israel tivesse dito sim, viva Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, nos enviou o Messias, você acha que Jesus passaria por tudo isso? Que não teria, inclusive, será que não era até o momento de Jesus fazer o reino de Deus acontecer aqui na Terra e levar todo mundo para o céu? Não sei. Sabe, às vezes, já que é para ter mente doentia, desculpa falar, já que é para imaginar umas coisas, nunca passou pela sua cabeça uma possível, sabe, uma faísca de esperança, porque Deus tem tanta esperança no seu povo, na conversão do seu povo, que às vezes eu fico pensando que
Deus nos dá outras alternativas, mas, claro, Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe que nessa caminhada de cabeça e coração duro, desse jeito, a gente vai redundar na danação eterna. Então, para isso é necessário um sacrifício maior. Por outro lado, se de fato nós, nem que sejamos os 300 de Gálatas, não, como é que é? Gabaon. Tem lá no Antigo Testamento os 300 guerreiros escolhidos a dedo, né? Os mais fiéis, justos e perseverantes em Deus Todo-Poderoso para enfrentar um exército maior, né? Se a gente está nesse exército de pseudo-santos, pelo menos, né? Vamos colocar assim, proto-santos, não somos santos ainda, mas na caminhada da santidade, se a gente consegue manter a fidelidade efetiva, entende? Será que a situação não poderia ser um pouquinho diferente? Precisava ser desse jeito? Entende? Não estou dizendo que Jesus está negando a cruz, não é isso. Mas Jesus talvez tivesse a esperança, né, de que, puxa, eu cheguei aqui, eu sou o Filho Santo, e quem que me reconhece? Os demônios. Quem que se ajoelha primeiro e reconhece que é o Santo de Deus? Os demônios, que são obrigados a se prostrarem ao Deus Altíssimo, ao Filho do Deus Altíssimo. E as pessoas? Ah, Jesus cura, Jesus me dá vida nova, Jesus me perdoa, Jesus alimenta. Só que no fundo querem o quê? O Messias ao estilo de Rei Davi. Batata quente para pensar. Bom, gente, desejo a todos então uma ótima quinta-feira. Novamente parabéns a todos os professores e professoras deste país. Sempre batalhadores, né? E em muitas regiões, eu falo aqui do Paraná, mas eu sei de professores assim lá do Nordeste que nem salário mínimo ganham. E são professores. Então parabéns a esses guerreiros, né? Tá certo? E valorize o fato de ser professor. É muito importante. E eu vou dizer, hein? Professor católico tá difícil. Existe muita politicagem dentro da sala de aula e dentro da sala de professores. E isso é muito perigoso. Tá? Isso é muito perigoso. Então, que nem eu falei, recentemente fui substituir um professor lá e esse professor, né, enfim, já contei a história do professor, mas dentro da sala dos professores eu fui obrigada a ouvir no período, na época, para a prefeitura de Curitiba. Então, faz 4 anos, né, porque a gente já estava fazendo novamente eleições. Então, foi num período lá que tinha que fazer as eleições e uma professora de matemática teve a pachorra, uma falta de respeito, vir para mim falar, porque achou que eu tinha cara de anta, né? Não, você tem que falar que para eles votarem no PT. Eu olhei pra cara dela, e ainda falando, mandando em mim, né? Ah, você é professora de história, tem que ser politizada. E eu já, graças a Deus, já era recém-convertida. Eu estava fazendo a vivência em Cristo. E uma das prerrogativas era não misturar as estações. O que eu posso fazer é indicar e falar, que nem esse ano, né? Ó, tem um que é sobrinho do ex-governador, o outro lá ajudou a atacar a bomba junto com o governador anterior, o outro é panteísta, então fica a teu critério. Se você quiser colocar, coloque. O atual prefeito que quer reeleição, ele conversa com o nosso arcebispo. Então, são situações que eu coloco, fica a teu critério. Na verdade, o problema é seu, né, para votar. Agora, eu meter o bedelho, não. Cada um seja consciente. Até eu soube que tem uma candidata, mas esse partido nunca ganhou aqui. Mas tem uma candidata de uma ala mais extrema esquerda aqui de Curitiba que colocou uma pessoa trans. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Né? E agora? Dentro de uma sociedade que eu já falei, aqui na sociedade de Curitiba, que é extremamente ultraconservadora, não declarada efetivamente, mas nós sabemos, quem mora aqui, que aqui o negócio não entra, o que é diferente demais, né? Infelizmente, essa pessoa talvez esteja para tentar uma vaga como vereador, né? Não sei, agora, enfim, soube que é trans. Então, no cargo para vereador ou para deputado, né? Deputado, não sei como é que a pessoa se define, né? Sabe? Então, essa que é a jogada política. Agora, fazer politicagem dentro de sala de aula,
Olha, desculpa, não faça. Eu sou muito contra. Muito contra. Eu não sou devota de PT, muito menos de partido político, muito menos da figura de alguém político. Odeio, isso chama-se idolatria, seja para partido, seja para pessoa, tá? Então fica a dica aí para você que está enveredando no caminho da docência. Cuidado com alguns colegas docentes que têm essa mania besta de fazer campanha política dentro de sala de aula. Você pode defender seus ideais e suas ideologias, mas moderação, por favor. Respeito ao aluno. Gente, eu desejo a todos a paz de Cristo. Paz